do Senhor, estamos passando aqui mais uma vez para trazermos uma palavra de reflexão nesta oportunidade para falar do texto de Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Dentro desta passagem bíblica, nós queremos aqui, em rápidas palavras, nesta reflexão, trazer aqui algumas verdades, alguns apontamentos que são muito e extremamente necessários quando da sua aplicação para os dias atuais. Evidentemente que na igreja odierna, quando digo igreja, refiro-me à instituição, refiro-me a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, refiro-me a uma organização de natureza religiosa. Quando digo igreja, estou falando então de igreja local e não de igreja universal. Estou falando de organização e não de organismo. Quando nós estamos olhando para o que se passa nos dias atuais, nós vemos diante do cenário religioso uma proposta completamente divergente daquilo que Jesus havia implementado. Grupos que trabalham dentro das extremidades. Trabalham no extremo da manifestação carismática, onde deixa de lado a questão do conhecimento em detrimento de movimentos e manifestações. E temos outro grupo que trabalha na extremidade da leitura e do universo do academicismo, onde deixa de lado também a proposta carismática que é bíblica, quando nós estamos falando de manifestações espirituais oriundas do Espírito Santo e das manifestações dele por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, quando nós estamos falando das atividades e ações de Jesus, Jesus começou o seu ministério ensinando. A proposta de Jesus é a proposta do ensino. A proposta de Jesus é uma proposta da formação. Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus diz assim: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Evidentemente que ele estava falando aquilo para Pedro e André, o seu irmão, que ambos estavam lançando as redes. O texto é bem claro. Vinde após mim. Então, ele chama ao aprendizado. Ele chama a fazer algo a partir das suas diretrizes. Ou seja, vinde após mim. Ele na frente. E nós na retaguarda dele, aprendendo com os seus feitos, para que pudéssemos, quando ele saísse da nossa frente, nos colocasse na linha de frente, estivesse agora o Espírito Santo em nós, e por meio dessa ação do Espírito Santo nós estivéssemos conduzindo e ensinando, reproduzindo aquilo que ele nos ensinou. Mas eu quero falar das três partes que nós temos no ministério de Jesus. A primeira ação começa com o ensino, a segunda ação começa com a pregação e a terceira ação com a cura e a manifestação de milagres. Ora, nós estamos diante de um cenário religioso onde as manifestações é tanto milagre acontecendo, milagre de tudo quanto é jeito, milagres disso, milagre daquilo, tantas propostas que têm se avolumado, mas a proposta inicial de Jesus é ensino. Eu acredito piamente na manifestação do Espírito Santo, a partir do momento que se ensine as Escrituras, a partir do momento que se aplique as Escrituras. Do contrário disso, levantar-se-á algumas suspeitas. Por quê? Como pode o Espírito Santo se manifestar no meio de pessoas que não lhe conhecem? Pessoas que lhes ignoram pela Escritura e tentam manifestar uma pseudo-espiritualidade rejeitando a Escritura. Ora, a palavra é do Senhor Jesus, a palavra é de Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra se manifestou. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. A palavra verbo é logos, a palavra logos é razão. Ora, se a palavra logos é razão, é Deus manifestando a sua razão. Por meio da razão nós temos conhecimento pleno
das atividades e ações e convicções que são geradas em nós por meio da nossa razão. A faculdade de pensar, de analisar, de mensurar, a faculdade de entender, de compreender, de conviver, de relacionar com as questões do Espírito Santo de Deus. Pois bem, é impossível que nós tenhamos uma plenitude das ações do Espírito Santo sem um pleno conhecimento dele. Este pleno conhecimento vem por meio das Escrituras. A base de tudo é a Escritura. A base de tudo é a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus para nós é a base de toda a nossa formação. Jesus Cristo ensinava. Todas as vezes que nós chegamos em uma celebração, toda celebração deverá ser uma celebração de ensino das Escrituras Sagradas. Toda celebração que não ensina as Escrituras não é culto a Deus, é propostas humanas de culto a si próprio, das suas diretrizes e intenções a ser evidenciadas entre o povo. As pessoas precisam ser ensinadas. Nós precisamos, como líderes, ensinar. Jesus começou o seu ministério primeiramente ensinando. Hoje nós temos uma grande quantidade de ministérios que querem ser iniciados já curando, pregando. Está errado. Primeiro é ensinar. Ensinar, mas para ensinar primeiro tem o vinde. Para ensinar primeiro precisa chegar até Jesus. Precisa atender o chamado de Jesus. Vinde após mim e eu vos farei. Ou seja, a proposta é dele, não seria mais dos pescadores. A proposta é dele, não seria mais de nenhum dos outros homens que ele comissionou. Eles, vinde após mim, eu vos farei. Ou seja, ele estava dizendo, eu vou fazer. Se ele estava dizendo que ele ia fazer, é porque para Jesus eles não eram nada. Não conseguiriam nada. Até porque eles pescavam com anzóis e redes. Eles pescavam com equipamentos necessários para pescar peixe, mas para pescar homens, o equipamento necessário não seria mais as redes e nem anzóis, seria agora a palavra. Por isso que ele diz, vinde após mim. Ou seja, ele, Jesus, estava implementando uma nova proposta de ensino para eles. E ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Agora, serão pescadores de homens pelo poder da palavra. Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando. Eu poderia separar aqui em três categorias. Três categorias onde nós temos as ações de Jesus. Primeiro ato de alguém que precisa manifestar e atuar como um líder eficaz. A primeira característica é a capacidade de ensinar. Todos os líderes que são incapazes de ensinar, eles precisam voltar ao patamar do aprendizado. Eles precisam voltar ao patamar da sua primeira atividade ministerial. Se ele não consegue ensinar, ele precisa deixar de ser líder. Segundo, a pregação. Pastor, qual que é a diferença entre pregar e ensinar? A diferença entre pregar e ensinar, ela não está na celeridade nem na tonalidade da voz. Uma pessoa pode muito bem falar lentamente, sem, portanto, ensinar nada. Outro pode muito bem falar de forma acelerada, sem, contudo, deixar de ensinar. Não é a celeridade nem a tonalidade da voz que faz com que o que eu e você falamos seja ensino ou pregação, mas é a profundidade com que se alcança, é a profundidade com que se explora os textos bíblicos. Porém, quando nós estamos hoje olhando para instituições religiosas que não se preocupam em ensinar o seu povo, eles estão querendo que as pessoas fiquem alienadas ao invés de terem conhecimento. Porque o conhecimento desaliena, a alienação evita o conhecimento. Quanto mais pessoas alienadas nós criarmos, menos conhecedores das verdades nós teremos. Menos pessoas conhecedoras da verdade tendo, menos pessoas questionando a respeito das verdades que não são praticadas. Quanto menos pessoas estiverem reivindicando verdades não aplicadas, mais certo ficará as pessoas que estão alimentando o sistema religioso com suas propostas doutrinárias ou pseudo-doutrinárias que se apresentem. Nós precisamos voltar à prática do ensino sempre, o ensino constante. Pastor, lá na minha igreja tem o culto de libertação e tal. Se esse culto de libertação não ensina nada a respeito de Jesus, pode fechar as portas e fazer outra coisa.
Pastor, lá na minha igreja tem o culto da vitória. Pode ser culto da vitória, culto do vitório, culto do campeão, da Via Láctea, culto da lua, culto do sol. Pode ser culto em alusão a qualquer tipo de campanha que se faça. Se lá não ensinar nada a respeito das escrituras, pode fechar as portas e procurar outra coisa para fazer. O que nós prezamos é aproveitar os nossos púlpitos para ensinarmos as verdades essenciais a respeito daquilo que é a Bíblia Sagrada. Nós prezamos orientar as pessoas. Se uma pessoa vai para a igreja e ela não gosta de culto de ensino ou não gosta de aprender, essa pessoa ela não vai se segurar. Ela não vai se sustentar. A base da nossa fé é a palavra. A base da nossa existência é a palavra. A base do nosso ministério é a palavra. Pastor, eu quero que o senhor vá lá na minha igreja pregar, nós estamos fazendo lá um movimento. Se esse movimento não ensinar nada a respeito das escrituras, pode procurar outra coisa para fazer. Nós precisamos retroceder a proposta doutrinária do ensinamento de Jesus, adotada pelos apóstolos. A igreja de Atos era uma igreja que conhecia, convivia, repartia e orava. Primeira base, segundo John Stott, ele apresenta 4 características essenciais de uma igreja verdadeira. Na mesma perspectiva do John Stott, o Howard Marshall também, falando a respeito do livro de Atos, ele apresenta 4 características de uma igreja viva. Eu poderia apresentar essas 4 características de forma bem resumida, como o conhecer, o conviver, o repartir e o orar. A igreja, Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira questão era a questão doutrinária, é a perseverança doutrinária. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão, e na convivência, e no partir do pão e nas orações. Então, primeira característica, conhecimento. Segunda característica, convivência. Terceira característica, repartir. E quarta característica, a oração. A igreja que conhece é uma igreja que convive. A igreja que convive é uma igreja que reparte. Porque só reparte aquele que convive. Porque quem convive conhece a realidade do próximo. E quem convive, ora. Uma igreja que conhece, mas não ora, não é igreja essencial. A igreja que conhece, mas não convive, também não é uma igreja essencial. A igreja que conhece, mas é uma igreja que não reparte, é uma igreja que está com dificuldade de assistência. Quando nós estamos falando aqui, eu tenho 2 eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. Quando eu estou falando da igreja, quando esta igreja ela conhece, ela convive, ela reparte, ela ora. Eu estou falando, a igreja que conhece é uma igreja que relaciona-se com a palavra de Deus. Uma igreja que convive é uma igreja que tem o seu relacionamento com o próximo. Isto é horizontal. Uma igreja que reparte é a sua responsabilidade social, é o assistencialismo, é cuidar das pessoas também, principalmente os domésticos da fé, como o Tiago nos ensinou. E a igreja que ora é uma igreja que se relaciona com o Deus da palavra. Conhecimento, relacionamento com a palavra de Deus. Oração, relacionamento com o Deus da palavra. Então, todas as propostas atuais precisam retroceder à proposta inicial de Mateus capítulo 4, versículo 23. E ensinava em suas sinagogas. Depois pregava e depois curava. Primeiro ensino, depois a exposição da pregação e depois a cura e milagre. Hoje as pessoas querem começar pelas curas e milagres. Criamos duas classes de pessoas nas nossas instituições. Primeiro, criamos a classe das pessoas que não permanecem na igreja. Porque quem corre atrás de igreja de milagreiro não se sustenta na fé, não consegue manter uma consistência e uma convicção dentro das suas propostas. Primeiro, porque quando nós apenas oferecemos milagres, nós estamos criando pessoas que não vão se sustentar na igreja, por simples razões. A primeira razão é que quando nós estamos dentro das nossas instituições, que nós queremos apenas apresentar milagres, existem aquelas pessoas que vêm para a igreja porque querem receber o seu milagre apenas. Querem apenas milagre e não querem o dono do milagre. Quando elas recebem o seu milagre, elas vão embora porque já têm o que elas vieram buscar.
quando elas vêm atrás de milagre, elas não são alcançadas pelo milagre que elas entendem que deveria chegar até elas, elas vão embora decepcionadas com Deus. Lembram-se de quando Jesus estava com os seus discípulos reunidos? Ele trouxe uma palavra muito dura. E essa palavra muito dura, Jesus começou a falar. Naquele dia não teve a picanha, não teve a carne assada, não teve o refrigerante. Naquele dia não teve o suco, não teve o sorvete, não teve o açaí. Naquele dia não teve o piqui com farinha de puba, não teve a galinhada, não teve o frango caipira, conhecido como canela amarela. Naquele dia não teve nada disso. Naquele dia não teve o bode assado do nordestino, lá principalmente de Pernambuco. Naquele dia não teve nada disso. Naquele dia foi só palavra, palavra, palavra. Não teve pão, não teve peixe, não teve água, não teve nada que fosse do ponto de vista da matéria para alcançar apenas o corpo físico, mas teve uma palavra dura para refrigério da alma. E começou a sair, foi embora um, foi embora outro, sai para ali, sai para aquele, de modo que ficaram os discípulos. Jesus olha para eles e diz, e vocês? Vocês não vão também? E Pedro olhou e disse, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que palavra de vida eterna é essa? É o ensino das Sagradas Escrituras. Se a igreja não ensinar, ela está fadada ao fracasso. Digo igreja, organização. Existe hoje uma migração muito grande de pessoas e alguns, pelos olhares da ignorância, apenas dizem, está saindo porque não era nosso, está saindo porque não tem propósito. Calma lá. Muitas pessoas estão migrando porque tem alguns lugares que não tem comida boa, que não tem palavra, que não tem ensino. E essas pessoas querem ensino, querem palavra, querem ortodoxia, querem doutrina pura e aplicada, evangelho puro e simples, mas consistente, verdadeiro e que possa trazer refrigério para a alma e conhecimento profundo e pleno do Espírito Santo e de suas ações. Por isso que elas estão saindo. Evidentemente tem os irresponsáveis que estão saindo porque estão procurando o que querem aí achar em outras portas. Mas na realidade, o que nós precisamos voltar é a prática do ensino. E repito, se todas as suas propostas de campanhas, propostas culticas, propostas que estão crescendo para alcançar a mídia, povos e nações, se ela não tem uma proposta do ensino, não é uma proposta bíblica, cristocêntrica, doutrinariamente ortodoxa. É pura fantasia religiosa, é puro movimento gospel, é pura reflexão e pão e circo para as pessoas. É preciso mantê-las seguras e convictas nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É isso que nós precisamos fazer. Igreja do Senhor, levante a vossa cabeça. Irmãos em Cristo que estão assistindo esta ministração neste canal, levante a sua cabeça, aplique-se às Escrituras e entenda que somente através dela nós conseguiremos cumprir todos os propósitos determinados por Deus. Vinde após mim. Vinde após mim. Venham, vamos e aprendamos dele, para depois fazermos o que ele disse para fazer. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, fazei. Capítulo 4, versículo 19. Vinde após mim e eu vos farei. Ou seja, a proposta dele é ensinar. E depois, ide, fazei. Ou seja, a proposta dele agora para a sua igreja, os seus discípulos, é ensinar o povo. De que forma? Fazendo discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Deus abençoe e procure a aplicação bíblica e doutrinária ortodoxa para a salvação. Até a próxima. Deus abençoe.